Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. Em 1964, no golpe militar, naquela noite, 31 de dezembro, 31 de março, que é hoje. Hoje é 31 de março. Amanhã é 1º de abril. É a, é a, é a revolução, aspas, ditadura militar, tomando conta. Tá? Naquela noite, eu era o jornalista Foca. Foca é o cara que é principiante, tomando conta da redação da madrugada. Sempre ficava uma pessoa na madrugada para, se acontecer alguma coisa, tomar uma decisão, ligar para o dono do jornal, ligar para o redator-chefe, que era Joca, para vir tomar alguma decisão. Eu estava lá. Quando eu estava lá, chegou o exército. Chegou o exército. O jornal já era famoso, que era jornal comunista. Mas os militares chegaram lá e queriam ver a manchete do jornal. Manchete é um título de ponta a ponta em cima no jornal. Aí o cara chegou, queria ver a manchete do jornal. Aí, para falar com todo mundo, tal, só tinha eu e o pessoal da oficina. Aí me levou lá, eu fui mostrar as manchetes do jornal. Manchete era rebelião contra o governo. Aí o coronel disse: meu filho, não existe isso. Tire imediatamente esse título. Vamos fazer outro. Aí ele deu o título: A Nação que Salvou a Si Mesma do Jugo Comunista. Aí eu disse para esse coronel: não dá, só tem 3 palavras: rebelião contra o governo. Tem que dar. Mas como é que vai dar? Aí ficou aquela discussão: dá, não sei o quê. Aí eu disse: então tira essa merda. É, eu, na minha juventude, 1964, 20 anos, está tudo bem, vamos tirar. Aí tirou, pô, saiu em branco. No outro dia, quando eu cheguei no jornal, eu só ia de tarde. Quando eu cheguei, eu era um herói, amigo. Todo mundo falando que o jornal saiu censurado. Foi a primeira censura de jornal no Brasil. Foi o Jornal da Bahia. Que eu fui responsável porque eu tirei o título. Entendeu? Mas foi uma mera, um mero acaso. Mas a vida é constituída de acasos. Por isso eu escrevo romance. Meus romances são todas coisas do acaso. Naquele 31 de março, que eu escrevi um livro aqui, Regime Militar e a Lei, publicado sobre 1964. E com aquela questão, o jornal era comunista, a gente não podia sair para lugar nenhum. Era acompanhado por um cara fardado. Né? Eh, Depois eu senti que eu já estava preso, eu já era seguido o tempo todo, já estava preso, eu não podia sair. Aí nessa história eu cheguei no ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, e naquela época chamava Goethe Institute. Aí eu conversando lá com o Schaffner, aí eu pedi um asilo, aí ele me deu uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha. Veja bem, eu fui estudar na Alemanha por mero acaso, porque eu tinha sido, naquela noite, contra o regime militar.
e passei a ser perseguido e terminei exilado. Por acaso, quer dizer, né, eu não tenho uma historinha que vai me levar a isso. Não, eu não tinha essa historinha. Eu fui levado, né, fui para Alemanha. Depois voltei da Alemanha, aí arranjei outra bolsa, fui para a França, para me exilar. Quando eu voltei da França, eu concorri a uma bolsa de estudos para fazer doutorado nos Estados Unidos. Fui embora, fiquei 10 anos. Quando eu fui para o Jornal da Bahia, eu já tinha vindo dos Estados Unidos, então falava bem inglês, entendia. Tinha um escritor lá chamado, esqueci o nome dele agora, mas o cara queria fazer uma tradução de James Baldwin. James Baldwin, escritor americano, foi uma gíria negra enorme. Eu morei numa comunidade negra nos Estados Unidos, então eu sabia toda a gíria. Eh, então eu traduzia Marcos Santa Rita, aí eu traduzia para Marcos Santa Rita. E também, por acaso, mas porque eu falava inglês, fui convidado várias vezes para entrevistar pessoas famosas. Por exemplo, Janis Joplin. Eu entrevistei Janis Joplin em Arembepe, com uma garrafa de cachaça Janaína. Ela bebendo cachaça Janaína, entendeu? Quer dizer, é uma coisa, parece folclore, mas também entrevistei a rainha da Inglaterra no mercado modelo. Mas quem era eu para entrevistar a rainha da Inglaterra? Falava inglês. Né, quer dizer, você vê tudo em cima daquele raciocínio que eu estou tentando projetar sobre a minha existência, que é o acaso, o improvável, provável, ou provável improvável. Eu diria assim, a minha trajetória até chegar na academia onde eu estou hoje. E a academia é um espaço meio sagrado. O objetivo da academia é preservar a literatura, preservar os autores, realçar os autores principais da comunidade em um determinado momento. Hoje, a gente tem 40 membros hoje, mas não são os mesmos membros da década de 50, da década de 40, da década de 20. Cada década, cada período tem uns acadêmicos que são, digamos assim, os mais representativos daquele momento. Embora essa questão de mais representativo seja relativa, são os selecionados pelos membros da academia como mais representativos. Ou seja, é uma coisa meio aleatória. Não é assim tão porreta quanto parece, né? Até porque você pode ter escritor hoje, aqui na Bahia, que não é membro da academia, que deveria estar lá. E ter escritor que está na academia, que não deveria estar lá. Podia estar ao lugar alguém que tem uma produção melhor. Mas isso a seleção é feita por aquele grupo que está no poder, né. Eh, Nem sempre tem unanimidade, por isso que eu disse, às vezes não é eleito, mas os representantes são os selecionados. Mas se você perguntar quem foi Zacarias de Góes Vasconcelos, ninguém sabe, mas ele foi membro da Academia de Letras
cadeira 38. Ele nasceu em Valença, no interior da Bahia, mas a memória dele tem mais. Quem foi Xavier Marx? Só erudito vai saber quem foi Xavier Marx. Um escritor da ilha de Taparica, ah, Jean Joel é um romance dele. Mas você tem também outro escritor da ilha de Taparica mais conhecido, mais contemporâneo, que é o Baldo Ribeiro. Mas você só sabe de Ubaldo Ribeiro porque ele é mais contemporâneo. Um dia não se saberá, né? Não se saberá, embora ele seja escritor famoso, porque a memória ela se esvai. A academia tem essa função, preservar a memória de um determinado conjunto de escritores e artistas. Antigamente eram só escritores, mas nunca foi só escritores, porque se você olhar atrás, tem jurista, sempre teve, tem político, sempre teve. Antônio Carlos Magalhães foi membro da Academia de Letras. Qual é a mesma obra literária de Antônio Carlos? Nem Deus sabe, ou nem o diabo sabe. Você tem essa parte da linguagem da língua, a língua mesmo, língua falada, que é uma dos compromissos, digamos assim, da academia, preservar a arte e preservar a linguagem. Mas o objetivo da academia é essa, é preservar a memória acadêmica dos escritores e a memória da pesquisa da linguagem. Só que agora tem que pesquisar a linguagem e as artes também. Você ampliou um pouco, que está dentro do meu desejo quando eu tomei posse de democratizar a academia. Eu contemplado, me sinto contemplado com essa vertente, entendeu? Quer dizer, isso é que eu acho que é academia. Ser imortal, se você quer a minha opinião, eu diria que é uma piada. Ah, quem é imortal? Eu sou imortal, quer dizer, sou imortal por isso que eu acabei de te dizer. Você, quando você é membro da academia, você foi selecionado entre o universo gigantesco dos escritores. Você foi pensado para fazer parte dessa elite de escritores e pesquisadores e artistas que constitui a Academia de Letras da Bahia. Escritor imortal. Você foi pensado. E o que lhe torna imortal é o fato de que, primeiro, você entrando, você não pode sair. Você não pode renunciar. Você só vai sair da academia quando você morrer. Então você é imortal. Você não pode morrer. Quando você morrer, morreu. Mas quando você não morrer, você é imortal. E também, depois de morto, quando eu tomo posse, eu sou obrigado a lhe reverenciar. Então você não morreu. Mas isso é relativo, porque uma quantidade enorme de escritores nunca morreram e nunca pertenceram a nenhuma academia. Entendeu? Quer dizer, é mais uma questão intramuros, entendeu? Então, você é imortal, mas eu sou imortal, será? Eu acho que meu personagem é mais imortal do que eu. Olha, eu vou te dizer, eu vou morrer e esses livros aí vão ficar em algum lugar. Alguém vai ler o livro, vai ver meu nome,
talvez isso me imortalize. O que imortaliza, na verdade, é você ter a publicação que vai perdurar. A minha imortalidade acadêmica, talvez eu esteja sendo um pouco azedo, mas a minha imortalidade acadêmica está na existência de eu ter pesquisado e escrever um livro, Literatura e Hermenêutica, Nelson Cerqueira, que foi o livro que fez com que Edivaldo Boaventura achasse que era um escritor sério e merecia ser membro da Academia de Letras da Bahia. Quer dizer, foi o julgamento dele, da minha publicação, que me imortalizou. Eu só sou imortal porque alguém quis me transformar em imortal e lutou para que eu fosse eleito membro da academia. A minha vida com o texto, com a escrita, começa na minha idade de 14 anos. Ah, com 14 anos, eu li Platão. Eu li a República de Platão, que tinha um cara lá no interior que gostava de Platão. Eu disse: Nelson, leia esse negócio aqui, que é bom. Aí eu fui ler a República de Platão. Oh, mas era um livro chato. Eu li porque o cara ficou insistindo, ficava fazendo pergunta. Aí eu li. Mas eu li também, nessa mesma época, porque eu ia para a biblioteca pública e eu descobri na biblioteca pública algumas coisas exóticas. Por exemplo, tinha livro na biblioteca pública sobre sexo. Pô, aquilo era uma coisa estranha para mim. Pegava aquele livro, tinha livro sobre doenças, eu lia aquele livro. Para mim tudo é ficção, amigo. Aí eu li aquele livro e tal, aí eu descobri um livrinho sobre a prática, como praticar bem o onanismo. Pô, que porra é onanismo? O onanismo era masturbação. Aí eu, pô, achei um livro genial. Li a porra do livro que eu comecei a ler, eu comecei a minha vida de leitor assim, ninguém me orientou, disse: "Nelson, leia isso aqui", a não ser o cara que mandou ler Platão. Quer dizer, o cara que mandou ler Platão, mandou eu ler a coisa errada. É o que eu menos gostei, tudo mais eu achava interessante. Depois eu descobri, no ginásio, que eu chegava no ginásio com uma enciclopédia daquelas enormes embaixo do braço. Aí as meninas ficavam em cima de mim, amigo. "Que livro é esse?" O livro era o meu charme. Como eu não tinha charme, o livro era meu charme. Então eu usei o livro como passaporte para, socializar com as pessoas. Quer dizer, aí nesse ginásio eu tinha 2 colegas, e aí a gente decidiu fazer um jornalzinho, fazer jornal mimeografado. Não tem mais mimeografado, hoje se faz tudo online. Ah, naquela época não tinha online, não tinha nada, tinha que fazer mimeografado e distribuir um a um. Aí eu fazia esse jornalzinho com 2 colegas, Juarez e Adilson, e era legal. Aí eu decidi escrever versos de amor para publicar no jornalzinho e distribuir com as meninas. Então era meu
era meu cartão de visita. Então eu comecei a minha vida literária dessa forma, meio oportunista. Mas o que é ser oportunista? Depende, depois que está publicado, pode virar coisa mais importante. Eu comecei a ler lendo besteira, como o Manual do Onanismo, mas é uma coisa para um adolescente fundamental, para fazer bem, entendeu. Então eu comecei assim, e lendo em contrapartida A República de Platão. Nada disso estava escrito. Meu pai queria que eu estudasse geologia. Quando eu fui estudar filosofia, ele fez: "Sou lenhado, não vai ganhar nem para comprar um pão". Mas meu pai, quem sabe, quando eu terminei o mestrado, eu vim dos Estados Unidos, rapaz, com o diploma de mestrado, assim, na mão, bonito, vermelho, da universidade. Aí ele falou assim: "Você vai fazer o quê com isso? Sua vida, você tem que ser engenheiro, cara". Pô, meu pai morreu, não me viu engenheiro. Eu virei PhD e continuei vivendo. Hum, não sei se eu fosse engenheiro, eu seria melhor ou pior. É irrelevante, porque a vida, na minha visão, daí meus personagens são assim, a vida acontece acontecendo. Minha ideia da escrita é que a minha ficção seja tão verdadeira que o leitor acredite que a ficção é verdade. Eu não crio um roteiro para minha vida, nem crio um roteiro para meus romances. A minha vida ela é perambulante, anômala. Ela acontece. Eu não crio etapas. Meus romances, eu não crio etapas. Eu escrevo. Meus personagens não têm uma historinha cronológica. Meus personagens são criados como o personagem quer. O personagem é que se cria. Ele me conta a história dele e eu anoto e escrevo. Então, se o meu personagem decide que não vai me dizer nada, eu não escrevo, pô. Fico esperando. Um dia ele vai chegar para mim e dizer: "Ó, eu descobri o seguinte, eu fiz isso". Aí ele narra, aí eu boto um romance. Assim como a vida dos meus personagens é aleatória e eu escrevo por um modelo chamado associação de ideias ou fluxo de consciência. É o fluxo de consciência, é a consciência que conta a história, a consciência do personagem conta a história. Eu sou o ouvinte, eu ouço, anoto, escrevo, entendeu? E a associação de ideias é porque ele acontece uma ideia puxando a outra. Então, quando os militares chegaram lá, naquela noite de 31 de março, foi um acaso na minha vida. Um acaso, amigo. E aquele acaso teve um significado extremamente forte no meu crescimento intelectual. Como diz Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, para não dizer que não falou de flores. Eu acho que isso aí é um pouco da minha
da minha existência e também do meu acaso na Academia de Letras da Bahia.